Como vai, povo? 100%. 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, mais uma quinta-feira e hoje eu gostaria de te convidar para que nós pudéssemos observar aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua também, a respeito da maneira certa de nós caminharmos independente das circunstâncias, mesmo que venhamos a passar por momentos difíceis, de provação, de luta, de oposição, de pressão, como nós devemos caminhar. Porque a palavra do Senhor nos ensina, e disso depende um bom resultado para a minha vida espiritual, para a tua também. Para isso, eu quero te convidar, abra aí a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo é o capítulo de número 4. Nós leremos do verso 23 até o verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, meu Pai, nós recorremos a Ti mais uma vez. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, ouve, Senhor, o clamor do Teu povo, que agora mais uma vez, Senhor, pede, ó Deus, pela intervenção do Teu Espírito Santo que habita em nossos corações, para que nos ilumine, a fim de que possamos extrair da Tua palavra ensinos para as nossas vidas. É a oração que nós fazemos e é em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois bem, irmãos, o contexto desse texto que nós acabamos de ler tem o seu início, o início dessa narrativa, o milagre operado por Pedro e João quando subiram ao templo e ali na porta chamada Formosa, eles encontraram um homem coxo. Aquele homem era um pedinte e ele estava ali fazendo aquilo que ele sempre fazia todos os dias, pedir uma esmola para continuar vivendo. Naquele momento eles se apresentaram e disseram àquele homem: olha, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda. E aí a gente já conhece, que aquele homem que era coxo, impossibilitado, se levantou e com grande alegria dava saltos. Sabendo as autoridades do Sinédrio o que havia acontecido, então eles chamaram a João e a Pedro para um interrogatório. Esse interrogatório foi muito complicado, foi muito difícil. Ali eles se sentiram acuados, pressionados, é um fato. Estavam diante de um tribunal,
de grandes autoridades de Israel. Ali estavam Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Porém, naquele momento, Pedro se levanta e coloca para aqueles homens a razão do operar, a razão do fazer, a razão e o motivo da pregação, e deixaram bem claro, diante daquelas autoridades, que Jesus Cristo, o Senhor de suas vidas, é que dava o direcionamento, e eles faziam tudo em conformidade com a vontade de Cristo. Naquele momento eles ficaram preocupados, por quê? Porque aplicar uma pena, fosse ela qual fosse, aqueles homens, tanto a Pedro quanto a João, naquele momento, era criar uma insatisfação no povo. O povo ficou muito entusiasmado com aquele operar. Aquele homem conhecido, sempre ali na porta, um pedinte, coxo, de maneira extraordinária, foi curado. Portanto, qualquer coisa que eles fizessem contra aqueles homens de Deus, eles teriam que arcar com a responsabilidade diante do povo. Preferiram, então, imediatamente soltá-los, mas não sem antes ameaçá-los severamente, para que não acontecesse de novo. Para isso, eles teriam, então, que deixar de pregar o Evangelho da Salvação. Eles tinham que deixar de anunciar a Jesus Cristo, para que não viessem a cair sobre pena daquelas autoridades, do Sinédrio. Bom, o que fazer agora? Aqueles homens foram ameaçados por autoridades, por gente que detinha o poder de aplicar penas severas. O que fazer agora? Aí, o texto que nós acabamos de ler mostra como esses homens, eles caminharam mesmo diante de uma circunstância tão adversa. E é para isso que eu quero chamar a atenção de todos. Porque no momento em que nós nos sentimos oprimidos, no momento em que nós nos sentimos desconfortáveis, no momento em que nós nos sentimos perseguidos, no momento em que nós nos sentimos preocupados, o que nós devemos fazer? No momento assim de grande pressão, o que nós devemos fazer? Bom, esses homens, eles nos ensinam. Aqui, a partir do verso 23, eles nos mostram como nós devemos proceder nesses momentos em que nós passamos por grande pressão. Diz assim o texto: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Bom, irmãos, em primeiro lugar, quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós nos sentimos oprimidos, quando nós estamos passando por um período de desconforto, de muita pressão, o que nós devemos fazer? Vamos ficar em casa. Pastor, eu não tenho frequentado a igreja porque são muitos os problemas, as dificuldades, sabe? Estou me sentindo sem energia, eu estou me sentindo desgastado, estou me sentindo sem forças. O que eu vou fazer? Vou ficar em casa. Bom, esses homens nos mostram que não. Eles poderiam ter saído depois de tanta ameaça que eles sofreram, de autoridades que tinham poder, detentores do poder, para assolar a vida deles. Eles poderiam ter saído e cada um ter seguido a sua própria vida. Eles poderiam ter voltado para a beira da praia, eles poderiam ter voltado para as redes, para os barcos. Eles poderiam ter buscado em outras pessoas, em outros lugares, conselhos sobre a vida e o que fazer
a partir desses acontecimentos. O que você tem feito? Você tem buscado aonde? Você tem conversado com quem? Porque disso depende a nossa saúde espiritual. No momento que nós estamos nos sentindo fracos, não é para ficar em casa, não é para ir buscar conselhos em outros lugares. A coisa certa a fazer, irmãos, é buscarmos o agir de Deus na nossa vida na comunhão dos santos. Lá no Salmo 133, o salmista nos diz, e ele nos mostra, o quanto isso é importante. E diz assim, ó, quão bom e quão suave é que vivam em união os irmãos, porque é nessa união que nós nos fortalecemos. E ele diz mais, porque ali, na comunhão dos santos, é que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quando nós nos sentimos desgastados, quando nós nos sentimos atacados, quando nós nos sentimos fracos, é no aconchego da comunhão dos santos é que nós somos tratados, e é ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Pedro e João sabiam isso. Por isso, não foram para outros lugares. Não buscaram a outros conselheiros. Eles sabiam o lugar certo. Eles sabiam que só ali, no encontro com aquelas pessoas, todas elas, alvos da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus, só ali eles ouviriam palavras que iriam fortalecer, renovar as suas forças. Então, por isso, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, na parte A, ele diz assim: não deixem de congregar como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, que nós possamos permanecer juntos, que nós não venhamos a incorrer no erro de nos afastarmos, de ficarmos sozinhos, isolados. Certamente experimentaremos fracasso. Por isso, muitos fracassos. Por isso, muitos experimentam grande prejuízo, grande dor. O prejuízo não está em se sentir ameaçado, em se sentir oprimido, injustiçado. O perigo é que nesse momento nós venhamos a desviar os nossos passos para longe do lugar aonde Deus quer que nós estejamos. Em segundo lugar, e isso nós encontramos no versículo 24, é que na comunhão do santo é o lugar onde nós oramos, onde nós colocamos as questões da vida, e diz o texto que eles contaram tudo o que havia acontecido, todas as ameaças, toda a crise foi colocado diante dos irmãos, e diz o texto que imediatamente, de maneira unânime, eles propuseram oração. Não ação. Vão fazer, vão resolver, que nós vamos dizer que é isso, que é aquilo, não por força dos braços humanos, mas é na igreja é que nós experimentamos aquilo que realmente faz a diferença na minha vida e na tua. É que nós vamos para diante de Deus e de joelhos nós nos prostramos diante dele para pedirmos a ele que ele mesmo esteja cuidando de nós, que ele mesmo esteja nos abençoando, que ele esteja nos direcionando. Isso tudo através da oração. Eu sempre digo, oração é o lugar do humilde, não daquele que sabe tudo, daquele que entende que tem condições de fazer, de realizar, de operar, e portanto ele vai fazer, ele vai realizar, ele vai operar.
Não é o lugar da opinião humana. A oração é o lugar daquele que se derrama diante do Senhor, esperando pelo operar de Deus em sua vida. Aí, a partir disso, sim, da orientação de Deus, do cuidado de Deus, a partir da comunhão, a partir da palavra, aí nós vamos agir, nós vamos fazer, nós vamos realizar. Mas não a partir do nosso próprio coração, mas a partir da vontade de Deus. Na oração, nós buscamos então pelo operar de Deus, pelo fazer de Deus. Se estamos passando por dificuldades, assim como João e Pedro passaram, não porque fizeram algo ruim, muito pelo contrário, porque fizeram algo de bom, porque curaram o necessitado, porque ergueram do pó um desvalido, estavam passando por aquela situação. Mas agora é hora de se lamuriar, agora é hora de chorar, agora é hora de reclamar da vida, de botar a culpa no mundo, nas pessoas que estão à nossa volta, de colocar a culpa em Deus, numa postura de autocomiseração, com pena de si mesmo, porque o que tem de gente hoje, se alimentando das próprias lágrimas, sentindo pena de si mesmo e colocando a culpa dos seus problemas nas pessoas que estão à sua volta, colocando a culpa dos seus problemas em Deus. São muitas. Mas Pedro e João nos ensinam que não é hora de nos alimentarmos das nossas lágrimas, é hora de nós nos alimentarmos daquilo que Deus tem para nós. E isso se dá na oração. Você tem orado? Sinceramente? Nós temos buscado a Deus em oração? Nós temos falado com Ele? Nós temos depositado diante dEle as nossas necessidades? Diz o texto que aqueles irmãos, eles oraram. Eles oraram citando a própria palavra, porque eles citam um salmo de Davi, e isso é muito interessante, porque a nossa oração, a nossa vida espiritual se alimenta da própria palavra. Não é uma oração baseada no egoísmo, porque ainda assim seria a vontade do nosso próprio coração, não. A oração baseada na palavra. De crente maduro, de gente conhecedora da palavra de Deus, e portanto a partir daí toda a sua vida espiritual se norteia a partir da palavra. E diz o texto que foi assim que eles oraram, citando a própria palavra de Deus. Mas eles pediram. E eles pediram pela coisa certa. E eles disseram, tu és soberano, e nada disso que está acontecendo porque tu estás distraído. Não, eles lembraram das profecias. E depois eles disseram, ora, o que nós estamos vivendo porque Deus soberano, Ele mesmo, predeterminou, segundo o seu propósito, todas essas coisas. E nós estamos aqui para, como servos do Senhor, vivemos esse momento e nesse momento fazemos a diferença. Eu e você. É difícil, no momento de adversidade, a gente ter uma atitude como essa, caminhar dessa forma, mas é o exemplo da igreja primitiva, de Pedro e de João, que deve prevalecer na minha vida e na tua. Diz o texto que, com respeito àqueles, os perseguidores, eles não pediram que o Senhor fizesse nada de mal para com eles. Eles simplesmente entregaram aqueles homens nas mãos do Senhor. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Ou seja, Senhor, cuida deles, tu conheces, tu sabes. Agora, eles nos ameaçam. Nós podemos estremecer e deixarmos de fazer aquilo que tu mesmo nos vocacionou para nós realizarmos. Nós podemos desanimar, podemos deixar de ir à igreja, podemos deixar de orar. Mas aí nós queremos te pedir, tu és fonte inesgotável de bênçãos. Nós sabemos que tu ordena
a sua bênção e a vida para sempre na nossa comunhão, na comunhão da igreja. Por isso nós te pedimos, Senhor, dá-nos intrepidez. Para quê? Para quê? Para agredirmos aqueles que nos agridem? Para revidarmos a agressão, a ameaça? Não. Para pregarmos a palavra. Enquanto o Senhor olha para eles, enquanto o Senhor cuida deles, enquanto o Senhor trata eles, nós vamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazermos. O quê? Pregarmos o evangelho da salvação. Eu e você. Em terceiro lugar, diz o texto que para nós caminharmos bem, a partir da comunhão dos santos, uma vida de oração, que se submete à vontade de Deus, uma vida de gente que pede intrepidez para enfrentar as adversidades, pregando o evangelho da salvação, não se deixando contaminar pelo mal, não cogitando daquilo que os perversos cogitam, não nos deixando abater pelas suas ameaças, nós devemos, sinceramente, irmãos, eu e você, na comunhão dos santos, na vida de oração, baseada na palavra, cheios do Espírito Santo, experimentarmos do agir de Deus no lugar onde nós estamos. Diz o texto que o lugar onde eles estavam tremeu. Esse é o poder de Deus. Esse é o agir de Deus. O lugar tremeu. Ou seja, os alicerces, as estruturas, elas tremem pelo agir de Deus quando nós não nos deixamos levar pelos momentos difíceis e não desanimamos na caminhada. Quando nós oramos, no ajuntamento dos santos, baseados na palavra, buscamos no Senhor a sua vontade, pedimos a Ele coragem, intrepidez, esse lugar treme. Esse lugar treme. É ali onde eles estavam. É aqui onde eu estou, onde você está agora. Treme pela ação extraordinária de Deus. E aí ele termina dizendo: todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Por que tremeu? Tremeu porque Deus respondeu. E como Deus respondeu? Renovando as forças. Eles pediram por intrepidez e essa foi a resposta de Deus. É isso que importava. Eles estavam ali diante do Senhor e pediram: o Senhor dá-nos intrepidez. E o Senhor então renovou as forças. E diz o texto que eles então, cheios do Espírito Santo, com grande intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Eu e você, cheios do Espírito Santo de Deus, a nossa vida totalmente tomada pela ação de Deus, não pela metade, não em algumas áreas, mas totalmente tomados pelo agir de Deus. E esse estremecer se dá na vida daquele que busca ao Senhor, independente da situação. Aquele que caminha, mesmo que a situação seja adversa, ele caminha segundo a vontade de Deus. Portanto, irmãos, mesmo que você esteja passando por dificuldade, agora não é a hora de deixar o ajuntamento solene. Agora não é a hora de deixar de frequentar a igreja. Não é a hora de se apartar da comunhão dos santos. E quando nós falamos isso sobre a comunhão dos santos, nós estamos falando não só
hoje do ajuntamento presencial, que ainda está muito prejudicado por conta da pandemia, mas nós entendemos hoje, de uma maneira muito mais ampla, por conta de tudo isso, nós aprendemos que estarmos na comunhão dos santos é estarmos ligados, mesmo que não de forma presencial, como se deu através das redes sociais, através do YouTube, como nós estamos fazendo agora. Eu do lado de cá, da janela, você do lado de lá, mas juntos, na comunhão dos santos, orando, buscando intrepidez, força, cheios do Espírito Santo, para pregarmos o Evangelho da salvação. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que possamos continuar caminhando dessa forma, assim como Pedro e João. Que seja comigo e contigo também, meu irmão, minha irmã. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Declara isso pro teu irmão. É muito bom, é agradável estar com você aqui nesta manhã e receber do Senhor bênçãos, toda sorte de bênçãos. Quão bom e quão suave é viver em união. Muito precioso é graça do Senhor que nos uniu para expressar sua glória e seu amor. Quão bom e quão suave é, como óleo, unção, é como óleo, é unção sobre cada um de nós. Mãos unidas, unindo mãos e corações, é graça do Senhor que nos uniu para expressar sua glória e seu amor. Quão bom e quão suave é, perseverando na palavra, perseverando na palavra, vivendo em comunhão, orando sem cessar e repartindo pão. Se aqui nesse lugar do Senhor, aleluia, e a vida para sempre. Se aqui nesse lugar, se aqui nesse lugar do Senhor, porque da bênção. Aleluia. Bom, eu acho que vocês estão cantando muito separadinho. Vamos unir as mãos. Vamos unir as mãos. Una mesmo. Se abraça. Chegue mais próximo do outro. Bom.
para o teu irmão nesse lugar. Se aqui nesse lugar o Senhor ordena a bênção, perseverando na palavra,